Alegrai-vos no Senhor, pois a alegria do Senhor é a nossa força, e é nele que nós vivemos, nos movemos e existimos. No livro de Atos, no capítulo 3, no versículo 19, nós temos os tempos de refrigério. É o tempo em que recebemos a presença de Jesus e nele a nossa alma é refrigerada. E assim está escrito no versículo 19: arrependei-vos, pois, convertei-vos para serem cancelados vossos pecados, a fim de que, da presença do Senhor, venham tempos de refrigério, e que envie Ele o Cristo, que já vos foi designado, Jesus, ao qual é necessário que o céu receba até os tempos da restauração de todas as coisas, de que Deus falou por boca dos seus santos profetas desde a antiguidade. A nossa fé não é a fé de estudar um livro, não é a fé de uma letra morta, é a fé de uma pessoa, é a fé que nos leva a um outro ambiente, a um outro tempo, que é chamado tempo de refrigério. Mas precisamos perceber que Deus já havia falado sobre a vida no pecado, a vida nos pensamentos errados, nos pensamentos que ainda não foram convertidos, em que não houve arrependimento. Vamos ler no livro de Jeremias a descrição da vida no pecado e o ambiente de uma alma que ainda não se arrependeu nem se converteu. Pelo contrário, confia em si mesmo e usa sua própria força. No capítulo 17 de Jeremias, Deus diz assim no versículo 5: assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem, faz da carne mortal o seu braço e aparta seu coração do Senhor. Porque será como um arbusto solitário no deserto, não verá quando vier o bem. Antes, morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Portanto, Deus usa o deserto, Deus usa a árvore solitária, e esse ambiente, que é chamado de terra inabitável, para descrever o coração, para descrever a alma daquele que vive apartado do Senhor. Veja que o arrependimento e a conversão é para nos unir ao Senhor e nos trazer a sua presença. Portanto, a questão do pecado é que faz o homem confiar em si mesmo. Então, viver no pecado é viver seguindo os próprios pensamentos e realimentando os pensamentos equivocados, errados e enganosos do nosso coração. Portanto, veja que esta árvore, que é a pessoa que confia em si mesmo, ela é um arbusto solitário. Então a primeira sensação é de estar só, de estar perdido. E a segunda sensação é que não tem capacidade de ver o bem. Só consegue ver coisas negativas e erradas. Mesmo que o bem venha e esteja muito próximo, o qual é o próprio Deus, não percebe, porque está a sós num ambiente seco, num ambiente sem refrigério, sem o Espírito. Essa é a descrição que temos em Jeremias 17, versículos 5 e 6. Agora, no livro de Atos, quando fala da nossa conversão e do nosso arrependimento, está escrito assim que os nossos pecados são cancelados. Então, o que significa isto? É que Deus esquece o tempo em que nós vivemos confiando em nós mesmos e fazendo da carne mortal o seu braço. O que é fazer da carne mortal o seu braço? É nós agirmos na nossa própria força, na nossa própria inteligência, na nossa própria sabedoria. Este é o grande erro onde há divisão e a doutrina humana. Nós podemos tentar ensinar e falamos segundo a carne, até mesmo das coisas de Deus e das Escrituras. Mas somente quando alguém considera que Deus é verdadeiro, é que pode desfrutar de sua presença. Somente quando alguém se arrepende e se converte, e que considera
a palavra do Senhor é que pode perceber o novo ambiente que é a presença de Deus. Portanto, o cancelar dos pecados o cancelamento é o tirar a pessoa do deserto, é o tirar a pessoa de uma terra inabitável, de pensamentos que não trazem paz, nem alegria, nem amor. Então está escrito assim: quando são cancelados os pecados, a fim de que na presença do Senhor venham tempos de refrigério. Este é o segredo e esta é a sensação de quem se converte, de quem se arrepende de andar por conta própria, de quem se arrepende e desiste de seguir a sua própria mente e suas inclinações naturais. Nós temos esta graça e isto está disponível, e este é o desejo de Deus por meio do Evangelho. Não há nada de religioso nisto, mas é uma mudança de ambiente interno, de deserto para uma boa terra onde há ribeiros de água, que é representação do Espírito Santo. Veja que ter uma alma refrigerada é viver uma vida espiritual confortável, é ter a sensação da presença e do poder de Deus e da sabedoria de Deus. Isso nos leva à humildade e à mansidão e a compreender o próximo de tal maneira que nós podemos amá-lo. Sem compreensão do próximo, nós não podemos amá-lo. Quando nós somos esclarecidos a respeito da vida espiritual pela presença do Senhor, nós então andamos em novidade de vida. Isto é chamado de tempo de refrigério. Viver a vida de Deus. Portanto, compreendamos de uma vez por todas que o pecado é andar por si mesmo. É fazer da carne mortal a sua força, é utilizar a própria palavra, é ter o próprio conselho, é querer elevar-se diante de Deus, é palavra altiva, olhar altivo, é certeza absoluta, sem levar em consideração o parecer de Deus. Portanto, vamos sempre estar prontos a arrepender-nos quando nós tivermos a sensação que as coisas estão secas, que as coisas estão no deserto, que as coisas estão solitárias. E assim nós nos voltamos ao Senhor e experimentamos novamente tempos de refrigério. Isto é uma fé e isto é uma experiência maravilhosa e gloriosa. Todos nós que o experimentamos não saberemos viver mais sem a presença do Senhor. Esta é a verdadeira riqueza, este é o verdadeiro sentimento de amor, pois compreendemos que tudo depende da fé e do conhecimento daquele que nos chamou a uma nova vida. Bendito é o que confia no Senhor. Assim nós seremos uma árvore plantada junto a ribeiros de água, seremos uma pessoa refrigerada pela presença do Espírito Santo. Que todos fiquem nesta paz, cheios da esperança viva. E aquele que não vemos, mas amamos, pois é este cuja presença espiritual nos refrigera, nos torna confortáveis e nos enche com a sabedoria do alto, para andarmos no meio de uma geração perversa, adúltera, idólatra, e assim compreendemos o amor de Deus derramado em nossos corações pelo Espírito Santo. Fiquem na paz gloriosa de nosso Senhor Jesus Cristo, que a bênção de Deus seja abundante e que os tempos de refrigério sejam permanentes em sua vida. Amém.